A espera acabou e o Angular 22 já está disponível. Olá pessoal, meu nome é Ralph Lima, sou professor, desenvolvedor de sistemas e palestrante. Aqui no canal trabalho bastante com essa tecnologia incrível para desenvolver o nosso front-end. E eu tenho certeza que vocês vão gostar muito desse conteúdo. Então, importante, eu já atualizei aqui toda a minha estrutura, estou com o Angular CLI na versão 22. Caso vocês queiram testar essas novas funcionalidades, fiquem à vontade para atualizar o seu computador. E aqui eu já digo para vocês qual é a principal novidade, o fim do Zone.js e a era do Zoneless. O Angular 22 remove a necessidade do Zone.js por padrão. Antes, o framework monitorava o navegador inteiro para redesenhar toda a sua estrutura. Agora, a detecção de mudanças é cirúrgica, reativa, graças aos signals. Benefícios: agora temos aplicações mais leves, inicializações instantâneas e também um stack trace muito mais limpo. Para aqueles que caíram de paraquedas, Ralph, o que é esse tal de Zone.js? Deixe-me explicar. Então, a ideia dele é muito simples: monitorar cliques, requisições HTTP e também trabalhar com temporizadores. Ele que avisava o Angular sempre que uma tarefa ela terminava e também forçava o Angular a checar cada componente e cada elemento HTML quando sofria alguma mudança. Então o que acontece? Quando a gente clica num botão, quando uma tabela é atualizada, etc., era o nosso Zone.js que fazia esse gerenciamento, essa verificação. Basicamente, ele era um observador. Só que ele deixava muito lenta a nossa aplicação. Inclusive, eu já listei aqui quais são os pontos fracos em utilizar o Zone.js. Temos uma performance pesada, o tamanho do pacote ao ler o nosso projeto via browser também era um projeto pesado. Também tínhamos dificuldades na depuração. Deixava as pilhas de erro, o stack trace, geralmente quem usa o VS Code no terminal ou no console, quando dava algum erro, quando dava algum problema, se deparava com um erro gigantesco. E para quem começa no Angular, muitas vezes se assustava. Esse é o nosso stack trace. Então, antigamente, usando o Zone.js, nós tínhamos essas desvantagens. E agora, no Angular 22, ficou muito mais interessante. Agora que vocês conhecem o Zone.js e também os seus pontos fracos, gostaria de explicar as novidades referente ao uso dos signals. Poxa, Ralph, mas o signals ele não é novo, ele já existe há algum tempo. Perfeito, vamos trocar uma ideia. Para quem não conhece, o Signals é um sistema de rastreio. Basicamente, você pode criar uma referência do tipo textual, numérica, lógica ou até mesmo uma coleção de dados, vetor, para poder trabalhar no seu front-end. E toda vez que você altera, modifica um signal, automaticamente a sua aplicação ela é atualizada. É algo muito interessante. Quem quiser mais informações, eu compartilhei aqui o site oficial angular.dev/guides/signals para vocês poderem dar uma olhadinha em mais exemplos e também entender melhor o conceito dele. Então, assim, mesmo não sendo algo novo, agora na versão 22 vai ser algo extremamente utilizado. Vamos às informações importantes sobre o Signal.
Então ele está presente desde a versão 16 do Angular e nós temos aqui, além do Signal, o Computed e o Effect. E na versão 22 o ecossistema está 100% estável. Então é uma boa prática e o próprio material do Angular incentiva os desenvolvedores a utilizar o Signal. Perfeito, bacana, entendi o conceito, mas como é que funciona esse tal de Signal? Então, trouxe um exemplo aqui para vocês. Temos a estrutura de um arquivo TS, eu criei uma referência chamada exibir texto, que recebe um signal true. Então, temos uma informação lógica, um dado boolean. E abaixo eu tenho um método para poder alterar o valor do meu tipo lógico. Então, ele vai intercalar entre verdadeiro e falso, algo muito simples. Para a gente poder alterar um valor de um signal, eu posso utilizar dois comandos, o update ou o set. Aqui eu decidi utilizar o update. E agora, se eu for no arquivo HTML, olha que bacana e que simplificada é essa estrutura. Eu tenho um botão, neste botão temos um evento de clique que referencia o método alterar valor, só para a gente poder modificar o valor lógico do nosso signal. E abaixo temos um controle de fluxo utilizando uma condicional if, onde se o valor do exibir texto for verdadeiro, a gente vai exibir o parágrafo Hello Angular 22. E se for falso, não será exibido o parágrafo. Viram? O Signal ele é bem tranquilo, muito amigável para a gente poder implementar em nossos projetos. E aqui está um exemplo de como fica lá no navegador. Excelente! Agora podemos aprender uma nova funcionalidade utilizando o Signal, que é o Debouncing Signal. Algo muito importante que vocês devem saber. Na documentação oficial diz que essa estrutura ela é experimental. Então, durante as próximas atualizações do Angular, podem ocorrer mudanças referente a nomes de métodos, estruturas de uso, etc. Mas o que é o Debouncing Signal? Bem, por padrão, quando vocês executam uma ação, como por exemplo, ao digitar, automaticamente uma ação ela ocorre. Então vamos supor que vocês tenham um sistema onde tenhamos um input para receber um CEP. E através do CEP, automaticamente a gente envia para um API e recebe informações do endereço, como por exemplo, estado, cidade, logradouro, bairro, etc. O que acontece muitas vezes? Quando digitado um valor, automaticamente um método entra em ação, nós temos que verificar se temos o número mínimo de dígitos necessários para poder executar aquela requisição e retornar os dados referentes ao CEP. O que acontece aqui? Toda vez que você digita, um método ele entra em ação. E aí nós temos uma perda de performance. A ideia do Debouncing Signals é vocês terem um temporizador. Exemplo, a gente vai ter um input para receber um CEP. Só que um método de verificação, um método que vai pegar o CEP e extrair as informações da API, somente vai entrar em ação após 5 segundos, sem houver digitação no nosso input. Então a gente garante que uma determinada ação só vai acontecer após um determinado período. Ralph, confuso, não entendi. Vamos lá então. Vejam só, aqui eu tenho um exemplo no arquivo TS, texto recebe signal vazio. Ok. E aqui temos o nosso temporizador. Texto debounced recebe debounced this.texto.1000. O que é 1000? São 1000 milissegundos, que equivale a 1 segundo. No meu HTML eu tenho um input e eu tenho 2 parágrafos.
Qual é a diferença? O primeiro parágrafo ele vai exibir o valor do input em tempo real. O segundo parágrafo ele só vai exibir o valor digitado no input após 1000 milissegundos, ou 1 segundo depois que o usuário não digitar mais nada naquele input. E o retorno é esse aqui. Agora, vamos falar de mais uma funcionalidade muito interessante, que é o nosso effect. Mas o que é o effect? Ele está presente desde a versão 16 do Angular, e a ideia dele é simples, executar uma ação sempre que o signal for alterado. Na versão 22 do Angular, ele ficou muito mais performático e vale muito a pena vocês utilizarem. Poxa, Ralph, bacana, mas me dá uns exemplos de como o Effect ele pode ser implementado em um projeto Angular? Boa pergunta. Vamos lá então? Quando utilizado? Quando houver persistência de dados, quando vocês utilizarem métrica de analytics para verificar, no caso, a quantidade de acessos a alguma rota ou alguma página, e também controle de elementos via DOM. Exemplo, ao cadastrar uma informação, eu quero que automaticamente o cursor esteja disponível no primeiro input do meu formulário. Eu posso fazer isso através do Effect. Para a gente ver melhor o funcionamento dele, vou compartilhar um exemplo bem simples. Olha só que legal. Está aqui o meu arquivo TS, tenho uma referência likes, que recebe um signal valendo 0. No meu construtor, aí está o meu effect. Toda vez que a minha referência likes sofrer uma alteração, o effect vai executar um console.log contendo a seguinte mensagem: total de curtidas mudou para e o valor que consta no nosso like. E abaixo eu tenho um método, darLike, que faz apenas o incremento do nosso likes. O HTML também é bem simples, composto por um botão e um parágrafo. E caso vocês executem no navegador, esse aqui é o nosso retorno, é a nossa estrutura. Temos o botão, o parágrafo, e eu consigo visualizar cada console.log aqui no meu navegador. Olha que bacana! Começa inicializando com 0 e toda vez que você clica no botão, nós temos total de curtidas mudou para 1, 2, 3. É assim que funciona o nosso effect. Para finalizar esse assunto de signals, trago a cereja do bolo, que é o Signal Forms. Muitos desenvolvedores já tratavam sobre esse assunto. É um recurso muito bacana que já está disponível desde a versão 21 do Angular. Mas na versão 22 ele está 100% estável. Trabalha com um modelo reativo e também é muito performático. Vamos dar uma olhada em um exemplo. Aqui estou no arquivo TS e eu fiz duas importações, o Form Field e o JSON Pipe. Abaixo nós temos duas características muito importantes. A primeira é uma referência privada, que é um signal contendo todas as informações que eu quero manipular no meu formulário. Nesse caso, eu quero manipular nome e idade. E abaixo eu crio uma árvore de propriedades. Formulário recebe form, this.dados iniciais. Então, nessa minha árvore, eu vou ter as propriedades nome e idade. E iremos vincular em cada elemento de formulário, que pode ser um input, um select ou um text area, por exemplo. Vamos dar uma olhadinha no HTML, está aqui a nossa estrutura. Eu tenho um form, cada input eu utilizo o form field, referenciando o formulário e uma característica, exemplo, formulário.nome ou formulário.idade. E abaixo, utilizando o nosso pipe JSON,
a gente está conseguindo exibir a estrutura do formulário. Então, esse aqui é o retorno, pessoal. Vejam só, disponibilizei um nome e uma idade e abaixo temos a nossa estrutura ali. Duas características, nome e idade, valendo respectivamente Ralph 36. E com isso eu finalizo a explicação sobre as novidades do Signal, mas o conteúdo não acabou. Vem comigo que a gente vai conversar agora sobre os serviços. Ralph, mudou? Sim, agora quando você cria um serviço, teremos uma estrutura muito mais limpa, muito mais enxuta. Até a versão 21 do Angular, a estrutura de serviços ficava dessa maneira. Você utilizava um @injectable providing root. Bacana, ok, bem compreensível. Agora, no Angular 22, ficou simplesmente assim, @service, abre e fecha parênteses. Olha a diferença, muito mais enxuto, muito mais limpo e muito mais fácil para a gente poder compreender projetos maiores. Outra novidade para a gente poder trabalhar com a camada de serviços é o nosso Inject Async. Mas o que é isso, Ralph? Bem, é uma novidade que tem no Angular 22, um recurso inédito para a gente poder trabalhar com injeção de dependências. E ele trabalha sob demanda, utilizando o Lazy Loading para carregar e injetar classes de serviços pesadas no momento exato que forem necessários utilizar os métodos em nosso projeto. Poxa, legal! Tem como exemplificar? Claro, vamos lá. Então aqui eu tenho a minha camada de serviços e temos também um método chamado listar usuários que retorna um array de strings. E aqui nós temos Ralph Lima, Ana Silva e Carlos Eduardo. Já no arquivo TS do meu componente, eu tenho a seguinte estrutura. Após o export class, eu crio uma referência chamada carregar CRUD e ela vai utilizar o inject async. Vamos disponibilizar um local onde se encontra o nosso arquivo de serviços. Abaixo eu tenho um signal para poder armazenar um vetor de strings e abaixo do signal nós temos o ng-on-init para poder ter acesso ao nosso arquivo de serviços e depois executar o método listar usuários. No HTML tenho essa estrutura muito simples utilizando o nosso @for e também o @empty caso a lista ela não seja carregada ou esteja vazia. E aqui temos o retorno via navegador. Muito bacana agora para a gente poder carregar os arquivos da camada de serviços. E a última novidade que eu trago para vocês é o nosso HTTP Resource. Ficou muito mais fácil realizar requisições para APIs. Então, olha que bacana. Ele já existe desde a versão 19.2 do Angular, sofreu modificações nas versões posteriores, 20 e 21, e na versão 22 está 100% estável. Lembra do HTTP Client? Esquece, usem o HTTP Resource na versão 22 que está muito bacana. Vamos dar uma olhadinha num exemplo. Aqui eu tenho a minha camada de modelo. Vejam só, Export, Interface, Postagem, que vai trabalhar com User ID, ID, Title e Body. Ok, camada bem simples. Agora vamos para a camada de serviços. Eu tenho aqui então o meu Postagens Serviço e a nossa requisição está feita em apenas uma linha. Postagens recebe HTTP Resource, aqui ele vai trabalhar com um array, um vetor de postagem e em seguida disponibilizo a URL da API. Simples,
rápido, prático e muito fácil. E no arquivo TS do meu componente, terei a seguinte estrutura. Carrego o arquivo da camada de serviços através do inject async. Após isso, a gente pode criar um signal para receber todas as postagens e também o ng-on-init para poder executar o método que está na camada de serviços. O HTML é muito simples, é este aqui, olha que bacana, um @for e um @empty. E o retorno lá no navegador vai ser assim. Muito bacana, muito simplificada essa estrutura. Tenho certeza que vocês gostaram bastante dessa novidade. Então, pessoal, eu finalizo por aqui o nosso conteúdo, mas eu aproveito para passar algumas considerações muito importantes. A primeira é que quem quiser dar uma olhadinha em todas as novidades, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link oficial para vocês poderem acompanhar. Outra coisinha bacana que eu quero compartilhar é o repositório do GitHub, ralfilima/novidades_angular22. Todos os exemplos que eu mostrei aqui no vídeo estarão lá, além dessa apresentação. Bem, pessoal, no mais é isso. Espero que vocês tenham entendido e que tenham gostado. Tendo alguma sugestão para conteúdos aqui no canal, por favor, comente aqui embaixo. Não se esqueçam daquele like e até a próxima!